Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. 18 ou 19 de dezembro são as datas definidas para a votação da reforma da Previdência, tão esperada reforma da Previdência. Essa definição fez com que o mercado reagisse de forma positiva hoje, com o dólar tendo uma queda frente ao real, só que no decorrer da tarde esse quadro se inverteu, depois de uma publicação de uma pesquisa do jornal Folha de São Paulo, onde foram ouvidos 83% dos deputados federais e 212 deles disseram que vão votar contra a aprovação da reforma da Previdência. Lembrando que o governo precisa de 308 votos favoráveis para aprovar a reforma. Com isso, dólar mais uma vez em alta frente ao real, chegando muito próximo aí de novo do patamar dos R$ 3,30. Dólar em alta de 0,27%, termina a semana aos R$ 3,29 mais 60. Já o índice Bovespa, que teve alta ao longo do dia, se manteve nesse cenário positivo e segue em alta até este momento, subindo aí 0,51%. Neste momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera aos 72.858 pontos. Entre os principais destaques positivos desta sexta-feira, último dia da semana, aparecem as ações da Petrobras, do Banco do Brasil, Kroton e também da Vale. Essas foram as ações que tiveram destaque positivo hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, que conseguiu manter um cenário positivo até quase o fim do dia de hoje. Ainda falando sobre a Bolsa de Valores, a integração total da fusão entre a BMF e a CETIP deverá ser concluída até o final de 2018. Esta parte da integração deverá durar mais tempo, que é a exceção dos data centers que são detidos por ambas as companhias. Essa integração, portanto, deverá durar mais tempo, de acordo com o vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da B3. O executivo afirmou hoje que aproximadamente 50% da integração já foi realizada. Lembrando que a aprovação da fusão ocorreu pelo CAD em março deste ano. Sobre a meta de atingir R$100 milhões em um ano, no prazo de 3 anos, ele disse que espera que esses R$100 milhões já comecem a aparecer aí no prazo menor do que esse estabelecido aí anteriormente de 3 anos. E a integração entre o Pacífico e o Atlântico, um sonho antigo, pode virar realidade e ajudar aí nas exportações do agronegócio brasileiro. Um acordo foi assinado em Brasília entre o presidente da Bolívia e também entre governantes do centro-oeste do país. Vamos acompanhar na reportagem. Um caminho mais curto, um caminho aberto para a Ásia. Os governos do Brasil e da Bolívia assinaram no Palácio do Planalto, em Brasília, um acordo bioceânico, passando por Mato Grosso do Sul. O memorando de intenção coloca em prática um grande projeto que vai beneficiar toda a região centro-oeste. Para viabilizar o projeto da Rota Oceânica, o governo federal precisa de investimentos estrangeiros. E Mato Grosso do Sul diz que já tem interessados. Nós já temos a sinalização, principalmente de suíços e alemães, quer dizer, investimento europeu. Não há governo que consiga, nem Mato Grosso do Sul e nem o governo federal, fazer esse investimento. Isso passa necessariamente pelo investimento privado. Autoridades do Brasil e da Bolívia, entre elas o presidente Michel Temer e Evo Morales, assinaram um memorando que sinaliza que existe interesse no corredor bioceânico. A ferrovia com destino final em Santos, São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul. Liga Três Lagoas, Campo Grande, a Corumbá, depois de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, chega a La Paz, capital da Bolívia, e finalmente Arica, no Chile. Eu não tenho dúvida que não é algo de curto prazo, mas a médio e longo prazo. Hoje o presidente boliviano mostrou ao presidente Temer o quanto encurta a distância dos portos do Atlântico para levar as riquezas para os portos do Pacífico, o quanto ganho de competitividade das exportações brasileiras. Então eu não tenho dúvida, é o melhor traçado para sair do Atlântico-Pacífico. Essa interligação tanto servirá à Bolívia como servirá muito ao centro-oeste brasileiro. Eu acho que a região mais produtiva do país, que é o centro-oeste, agora vislumbra realmente uma saída extremamente competitiva das nossas exportações e das nossas riquezas. A China também tem interesse nesse projeto. Odacil Canepa para o SBA.
Agora é esperar que a intenção saia do papel e seja de fato executada, né? O SBA e a Superbird vendem uma usina de 134 milhões de reais em Minas Gerais. Ontem, o jornalista Walter Pulga Júnior participou do leilão e conversou com o leiloeiro Renato Moisés. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Renato, foi um leilão, primeiro leilão, e foi um sucesso? Foi um sucesso. Foi o primeiro leilão das usinas da Lajinha. Em primeira praça foi vendida a Vale do Paranaíba por 206 milhões, valor de avaliação, isso é um case de sucesso. E em segunda praça, hoje, encerrou o leilão da Trialco, as duas usinas em Minas Gerais, e que teve uma oferta de 133 milhões com 40% de desconto. E isso tudo é resultado de um trabalho muito dedicado, não só do leiloeiro, da Superbid, mas também envolvendo a AgriPlanning, SBA, contatando todos os possíveis players do mercado, e é um trabalho de liquidação de ativos de usinas e das próprias usinas de atividades dentro do mercado sucroalcooleiro aí que tem tido um ótimo resultado. Agora, é um trabalho longo, não é um trabalho do dia para a noite. Encontrar compradores para um bem como esse não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem trabalhado isso desde março e a procura é intensa, não envolve só publicidade, envolve roadshow com pastinha embaixo do braço, expondo as usinas, mostrando capacidade de moagem e todos os detalhes técnicos envolventes. E é um trabalho bastante delicado. Bom, o trabalho da Superbid, nesse caso, continua daqui para frente? Há outras oportunidades? Sim, há outras oportunidades. Existem mais três usinas do Grupo Lajinha. Estão sendo definidos alguns detalhes processuais e com juízes e administrador judicial, mas em breve teremos novos produtos aí para leilão. R$65 bilhões foi o total contratado por pequenos e médios produtores de julho a novembro deste ano para financiar a produção agrícola. Esse valor representa 34% do total de 190 bilhões disponibilizados pelas instituições financeiras, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Conforme o secretário de Política Agrícola do MAPA, Neri Geller, os financiamentos estão fluindo dentro da normalidade, com valores contratados 20% acima do mesmo período do ano passado, quando foram contratados R$53 bilhões para esta época do ano. O destaque fica por conta dos empréstimos de comercialização, com crescimento de 36%, por causa dos preços de alguns produtos estarem em níveis inferiores aos do ano passado. E você vai ver depois do intervalo a retomada da agropecuária no estado de São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e agora o assunto é o café. O café robusta teve preços mais altos hoje na Bolsa Futura de Londres, impulsionado por um movimento de correção técnica depois de uma forte perda que nós acompanhamos ontem aqui no mercado do campo e também impulsionado pela alta do petróleo nesta sexta-feira que passou de 1%. De olho no painel, a gente acompanha então esse movimento de recuperação do café robusta lá na Bolsa de Londres. Os contratos entregues em janeiro tiveram uma alta significativa hoje de 1,15%, com o valor da tonelada passando para $1.750. Os contratos entregues em março subiram quase 1% nesta sexta-feira, passando para $1.740 a tonelada, e os contratos com entrega em maio do ano que vem subiram 0,86%, passando para $1.747 o valor da tonelada no contrato de maio de 2018. Já o café arábica na Bolsa de Nova York teve um dia de queda hoje, chegando aí mais um movimento de queda, batendo a mínima de 5 meses, com uma queda acumulada da semana de 5,4%. Os contratos entregues em dezembro caíram 0,2% hoje e aparecem por $1,20 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda de 0,24%, por $1,22 por libra-peso, e contratos entregues em maio de 2018, com desvalorização de 0,27%, o papel passando para $1,24 por libra-peso. Para terminar o
mercado do café dessa sexta-feira, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também em queda neste último dia da semana. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma desvalorização de 0,23% e o valor da saca, que vinha em $150,10, passou para $149,75. Já os contratos entregues em março de 2018 caíram 0,1% e o valor da saca passou para $156,10 no ajuste atual e ficou ainda abaixo nos últimos negócios, ficou em $155,60 a saca. Já os contratos entregues em setembro do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,39%, onde o valor da saca passou para $154,20 no ajuste atual e subiu para 155 nos últimos negócios. Por último, os contratos entregues em setembro de 2019, queda de 0,3%, com o valor da saca em $165,45 no ajuste atual. Queda, portanto, também para o café BMF Bovespa, alta somente para o café Robusta lá na Bolsa de Londres. E como é que será que vai ficar o tempo no fim de semana para os produtores de algodão no centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de algodão do estado do Mato Grosso já começaram as atividades de plantio das lavouras. Na região de Primavera do Leste, os produtores ainda seguem com um ritmo bastante lento, mas mesmo assim, a implantação da safra de verão de algodão já começou no estado do Mato Grosso. A disponibilidade hídrica do solo, que está mais elevada, garante otimismo aos produtores. Agora, no estado do Mato Grosso, grande parte do centro-oeste e também do sudeste, os índices de umidade do solo superam os 90%. E nos próximos 5 dias tem previsão de chuva ainda no centro-sul do Brasil. O estado do Mato Grosso segue recebendo instabilidades com forte intensidade e com volume de chuva de até 50 milímetros em 5 dias. Essas chuvas seguem se espalhando pelas áreas centrais do país. Então, tanto a região centro-oeste, o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, também segue recebendo instabilidades no decorrer dos próximos dias. Nas áreas mais ao sul do país, predomínio de tempo firme. Uma massa de ar mais seco vai passar a atuar e garantir dias ensolarados na região sul, Mato Grosso do Sul e até no estado de São Paulo. Durante a segunda semana, essa chuva forte das áreas centrais do Brasil ainda vai persistir. Instabilidades no alto da atmosfera garantem pancadas de forte intensidade no Mato Grosso, Goiás e também no estado de Minas Gerais. A formação também de áreas de baixa pressão garante a instabilidade mais expressiva, principalmente nessas áreas produtoras de algodão. O estado do Mato Grosso deve receber acumulados de até 100 milímetros no norte do estado. Durante o terceiro período, as instabilidades vão conseguir se espalhar novamente pelas regiões do centro-sul do Brasil. Então vai voltar a ter pancadas de chuvas bem distribuídas, grande parte do centro-oeste, sudeste e também na região sul até o dia 23 de dezembro. Então áreas produtoras de algodão do centro do país devem seguir recebendo instabilidades ao longo das próximas semanas e a condição hídrica do solo deve seguir bastante favorável para esse início do plantio das lavouras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O que também está favorável no mercado do algodão são os preços. A presença compradora e a posição firme dos vendedores vem garantindo os preços firmes no mercado físico aqui no Brasil, de acordo com o indicador CPEA, que no último levantamento aponta para R$ 2,49 por libra-peso para o preço da pluma aqui no Brasil. No acumulado do mês de dezembro, o algodão no indicador CPEA vem em alta de 1,78%. O algodão em alta, portanto, no mercado físico, conforme o indicador CPEA. Já no mercado futuro, o algodão teve um dia de queda hoje na Bolsa de Nova York, impulsionada principalmente por causa da firmeza do dólar. Da firmeza do dólar também frente ao real. Nem mesmo a alta do petróleo foi capaz de sustentar as cotações do algodão hoje lá em Nova York. Os contratos entregues em março caíram 0,68% nesta sexta-feira e trazem o valor de 73 centavos de dólar por libra-peso, enquanto os contratos entregues em maio do ano que vem caíram mais de 0,5% também e aparecem por 74 centavos de dólar por libra-peso. Algodão em alta aqui no Brasil no mercado físico, mas em queda no mercado futuro lá na Bolsa de Nova York. E a agricultura aqui em São Paulo tem sido destaque nos últimos anos por
por conta da retomada vigorosa da produção. Sobre este assunto, o repórter Gustavo D'Angelo conversou com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Arnaldo Jardim. Vamos acompanhar. Há cerca de 3 anos, o estado paulista vem recuperando seu posto de destaque na produção agrícola. A taxa média de crescimento de diversas culturas de grãos, por exemplo, tem variado de 10% a 11% ao ano. Para o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, o setor tem vivido uma retomada vigorosa da produção no estado. Nós estamos vivendo uma conjunção favorável das 3 principais culturas paulistas. Nós temos uma boa produção do setor da cana, nós temos uma produção no setor de celulose muito importante também, o reflorestamento respondendo bem, florestas plantadas. Nós temos um desempenho da citricultura. A citricultura nossa retomou o seu nível de atividade. Consolidados os dados do ano passado, São Paulo retomou, o estado de São Paulo, apesar de ter só 3,8% do território nacional, o estado de São Paulo, retomou o posto de primeiro estado do ponto de vista do valor da produção agropecuária. São Paulo sempre fica ali, nós ficamos disputando com o Mato Grosso do Sul, disputamos alguns anos com o Paraná e com o Goiás, mas o ano passado nós retomamos mais uma vez por conta de um bom momento que viveu a cana, conjugado com a citricultura, a avicultura e a celulose. No setor paulista de grãos, a mecanização da cana-de-açúcar e investimentos na logística, além da certificação dos estabelecimentos e da qualidade do produto para garantir melhores condições de armazenagem, contribuíram para resultados positivos nas safras. E o mercado do trigo aqui no Brasil veio em alta na última semana, influenciado por causa do movimento da demanda dos moinhos por lotes do cereal tipo 1 para panificação. E o trigo subiu no indicador CPE no mercado físico. Mas no mercado futuro, hoje, nesta sexta-feira, o trigo teve queda lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, a gente acompanha esse movimento, então, de queda do trigo nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Os contratos entregues em dezembro caíram mais de 0,5% hoje e nos últimos negócios, o valor para esse papel aparece em $3,92 o bushel. Os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,59%, aparecendo aí por $4,19 o bushel. Os contratos entregues em maio caíram 0,63% para $4,32 o bushel e os contratos entregues em julho do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,72%, passando para $4,45 o bushel. E você vai ver depois do intervalo que a irrigação por gotejamento pode trazer economias de até 60% na lavoura em comparação com outros tipos de irrigação. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta para falar de uma ferramenta muito importante para a agricultura. A irrigação por gotejamento pode trazer economia de até 60% em comparação com outros tipos de irrigação. É o que diz o gerente agronômico da Netafim Brasil, Cristiano Januzzi, com quem eu conversei aqui na Bolsa de Valores. Vamos ouvir o que ele disse. Cristiano Januzzi, gerente agronômico da Netafim Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara, eu te agradeço a oportunidade. A gente está aí à disposição para tirar as dúvidas. Perfeito, obrigada. Cristiano, a irrigação por gotejamento chegou ao Brasil há pouco mais de 30 anos, né? O que deu para se observar durante esse período até agora? Sim, a irrigação no Brasil ela chegou há mais de 30 anos, a irrigação por gotejamento, né, através da empresa israelense Netafim, que criou a tecnologia lá em Israel. E desde então a gente teve muitas evoluções, né? Desde gotejadores não autocompensados até gotejadores autocompensados que a gente usa hoje e trabalhando nas mais inúmeras culturas. Começamos com café e citros e hortaliças e fruticultura de pequeno porte em geral, principalmente no Nordeste. E hoje a gente trabalha com as grandes culturas, por exemplo, cana-de-açúcar, milho, soja, né? E estamos agora também começando com algodão. Claro, como você falou, são diferentes culturas, mas tem como estimar mais ou menos em quanto que pode contribuir para o aumento da produtividade? Olha, como eu disse, a gente trabalha com inúmeras culturas, né? E a gente falando desde um café, por exemplo,
onde a gente consegue triplicar a média, comparado aí com a média nacional do café, até a cana-de-açúcar, que a gente consegue aumentar de 50% a 100%, até 150%, e também falando hoje do milho e da soja, onde a gente tem excelentes resultados, com aumento expressivo de produtividade e também reduzindo o consumo de água. A gente tem informação, que é até apurada pela própria Netafim, que a cada 100 litros de água aplicados por inundação, só 45 chegam até a planta, né? E na irrigação inteligente, que é o que vocês trabalham, a eficiência ela passa para 95%. É um aumento bem considerável, né? Sim, aí a gente entra muito, principalmente num bom manejo da irrigação e também na eficiência do sistema, né? Hoje a gente tem sistemas de inundação que tem uma eficiência em torno de 40%, 45%, aspersão, que já aumentam bastante esse volume, de 75% a 80%, até a irrigação inteligente, que é a irrigação por gotejamento, onde a gente tem aí mais de 95% de eficiência de aplicação, principalmente quando a gente trabalha com gotejamento subterrâneo, onde a gente coloca a água e a comida, que seriam os fertilizantes, os nutrientes, diretamente na boca da planta ou na raiz da planta. E aí, se for colocar o investimento que o produtor vai ter para fazer esse tipo de irrigação na lavoura, com o que ele vai conseguir de rendimento de produtividade, como é que fica essa conta? Exatamente. Se a gente fala hoje de café, por exemplo, o produtor na primeira safra ele já consegue pagar o sistema, né? Cana-de-açúcar também a gente tem aí de 2, 3 até 4 safras para serem pagas. E o grãos, que é hoje a nossa, não vou dizer novidade, porque a gente já trabalha há mais de 5, 6 anos aí com milho e com soja, mas o produtor vai demorar em torno de 5 safras mais ou menos para pagar o sistema. Lembrando que depois do sistema ele vai durar 15, 20 anos, né, desde que bem manejado. Sim. Hoje a gente tem quantos por cento das áreas irrigadas por gotejamento no Brasil? Olha, o volume ainda é um pouco pequeno comparado com a inundação e a aspersão, mas a gente tem crescendo muito a cada ano. Por exemplo, a Netafim, nos últimos 4 ou 5 anos, cresceu pelo menos de 20% a 30% por ano. Né? Então, aí hoje a gente já está trabalhando em áreas comerciais, principalmente em grãos e cana. O café e os citros, a gente já é bastante consolidado. A gente tem hoje café e citros em torno de 300 mil hectares já irrigados por gotejamento. Certo. E hoje a gente fala muito em sustentabilidade, em conservação dos recursos naturais, e a irrigação, por muitas pessoas, especialmente quem não trabalha no agronegócio, ela ainda é vista como uma vilã, né? Como converter esse quadro? Eu acho que primeiro assim, realmente a irrigação é vista ainda muito como vilã, mas a gente tem que entender hoje que o produtor ele não tem mais que crescer horizontalmente, ele tem que verticalizar. Então, quando ele usa a irrigação, uma irrigação bem manejada e uma irrigação eficiente, ao invés de ele ter que comprar mais áreas, desmatar mais áreas, ele consegue naquela mesma área que ele tem hoje, produzir mais, né? E aí, obviamente que para deixar de ser um vilão, o produtor tem que manejar um pouco melhor a irrigação, que é coisa hoje que não todos os produtores fazem. Então, desde se aplicar a lâmina correta, né, de acordo com a necessidade hídrica da planta, até escolher sistemas mais eficientes, como, por exemplo, a irrigação inteligente, né, que é o gotejamento. Cristiano, vocês estão agora nessa semana, pelos próximos dias, com um intercâmbio com a Netafim lá dos Estados Unidos para saber o que está sendo feito por lá e o que pode servir de bom exemplo para cá, né? O que deu para se observar aí ao longo desses últimos dias nas conversas com os norte-americanos? Sim, a gente percebeu que a gente está no caminho certo, né? Que eles nos Estados Unidos já usam uma irrigação inteligente há mais tempo que a gente, né? Para se ter uma ideia, hoje a Netafim Estados Unidos ela tem já em torno de 200 mil hectares irrigados com irrigação inteligente em grãos, né? E aqui no Brasil a gente está indo pelo mesmo caminho e usando muitas das técnicas que eles já usam para lá, né? Então assim, a gente cada vez mais trazendo inovação e tecnologia aqui para o produtor do Brasil. Cristiano, para terminar, 2017 terminou, o que a Netafim projeta para 2018? Um crescimento de quanto na irrigação por gotejamento aqui no Brasil, especificamente? Olha, a gente acredita, o cenário é bem otimista, né, principalmente porque os recursos hídricos, eles cada ano diminuem, a gente sabe, mas cada vez mais o produtor, ele está optando por sistemas de irrigação mais inteligentes, sistemas de irrigação mais eficientes. Então a gente acredita aí de pelo menos um crescimento de 40%, talvez um pouco mais. Estimativa boa. Estimativa excelente. Cristiano, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA. Eu te agradeço, Sara, e a gente está sempre à disposição. E aproveitando aí o final de ano, gostaria de desejar em nome da Netafim um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Obrigado. Tá certo. Esse foi então Cristiano Januzzi, gerente agronômico da Netafim Brasil, e nós voltamos ao programa.
E para ajudar no desenvolvimento das lavouras, nada melhor do que uma boa chuva enviada por São Pedro. Para saber se ele vai mandar chuva para os produtores de cana-de-açúcar do centro-norte do país, mais uma vez, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, tem as informações. Lavouras de cana-de-açúcar do interior da região Nordeste vão seguir beneficiadas agora ao longo dos próximos dias. Porque segue tendo previsão de chuva, as instabilidades vão ganhar ainda mais intensidade e garantir a manutenção da disponibilidade hídrica do solo mais elevada aqui nessas áreas do interior do Nordeste, Tocantins até o sul do estado do Pará. Nos próximos dias, as instabilidades ganham força nessas regiões devido aos ventos no alto da atmosfera e por conta disso vai ter previsão de chuva forte entre o Tocantins e o oeste da Bahia principalmente, onde os acumulados passam facilmente dos 100 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana, entre os dias 14 até o dia 18 de dezembro, a chuva segue forte nas áreas mais escuras do mapa. Só que agora o volume de chuva vai ser um pouco menor. Mas mesmo assim, as pancadas seguem significativas e com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros no Tocantins e no sul do Pará, mais de 100 milímetros. Durante a terceira semana, essa chuva vai conseguir perder um pouco mais de intensidade. Então, pelo menos até o dia 23 do mês de dezembro, as instabilidades perdem bastante intensidade aqui no interior do Nordeste, Tocantins e até o Pará. E a chuva volta a migrar para a faixa oeste da região nortista. Então, com as instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade, as lavouras de cana-de-açúcar ainda seguem beneficiadas, porque após chuvas mais fortes, que têm potencial para aumentar a umidade do solo, essas instabilidades mais fracas têm potencial para manter a umidade do solo mais elevada e garantir bom desenvolvimento dos canaviais. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E depois de chegar ao maior nível dos últimos 4 meses e meio, hoje os futuros da soja tiveram queda lá na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos entregues em janeiro do ano que vem caíram 0,22%, passando para $9,89 o bushel. Já os contratos entregues em março tiveram uma desvalorização de 0,27%, passando para $10,01 o bushel, e os contratos entregues em maio do ano que vem caíram 0,24% para $10,12 o bushel. Os fundos continuam liquidando as apostas na alta da oleaginosa, depois dos preços terem alcançado então o maior nível em 4 meses. E hoje, portanto, a soja veio em queda lá na Bolsa de Chicago e em queda também aqui na B3 em São Paulo. Os contratos entregues em janeiro da soja BMF caíram mais de 0,5% nesta sexta-feira. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $21,86 e hoje passou para $21,74. Já os contratos entregues em março caíram 0,23%. No ajuste anterior, apareciam por $22,13 e nos últimos negócios, $22,08. Não temos o ajuste atual. Já o milho teve um dia de alta hoje lá na Bolsa de Chicago, um comportamento diferente da soja. Os contratos entregues em dezembro subiram 0,36%, passando para $3,40 o bushel. Esses ganhos eles são sustentados pelo avanço do petróleo, o que melhora a competitividade relativa do etanol e faz com que as refinarias dos Estados Unidos tenham mais incentivo para misturá-lo à gasolina. Os contratos entregues em março subiram 0,35%, passando para $3,52 o bushel. Os contratos entregues em maio tiveram valorização de 0,27%, passando para $3,61 o bushel, e os contratos entregues em julho de 2018 subiram 0,20% ou 0,2%, passando para $3,69 o bushel. Para finalizar, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, em queda nos principais contratos, com exceção ao contrato entregue em setembro. Os contratos entregues em janeiro do ano que vem caíram quase 0,5% hoje. O valor da saca, que vinha em R$ 32,55, passou para R$ 32,41 no ajuste atual e ficou 9 centavos acima nos últimos negócios. Esse risco não deu certo. Os contratos entregues para março do ano que vem caíram 0,15% e o valor da saca passou de R$ 33,73 para R$ 33,68 no ajuste atual, ficando 1 centavo acima nos últimos negócios. Foram 110 negociações.
Vamos de novo. Foram 110 negociações neste contrato que eu estava destacando aqui, agora me bananei toda, vamos lá. Agora sim, contratos entregues em maio de 2018, operando próximo da estabilidade nesta sexta-feira com uma leve queda de 0,06%. O valor da saca caiu 2 centavos no ajuste atual e ficou em R$ 33,05 nos últimos negócios. Por último, os contratos entregues em setembro de 2018, este sim foi um contrato em alta hoje para o milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, onde o valor da saca, que vinha em R$ 32,26, passou para R$ 32,32 no ajuste atual e voltou a cair nos últimos negócios, R$ 32,25. Agora sim, esse sublinhado ficou um pouquinho mais decente. Com isso, eu vou terminando o programa de hoje, desejando para você aí de casa um excelente fim de semana. Lembrando que o Mercado do Campo é sempre de segunda a sexta-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma excelente noite para você e um excelente fim de semana.